Boa noite, igreja. Ih, tá fraco. Boa noite, igreja. Aleluia. É um privilégio estarmos na casa do Senhor mais uma noite. Temos a oportunidade de adorá-lo, de engrandecer o santo nome dele. Peço que você, nesse momento, estenda sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através de mim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa para cultuarmos ao Senhor, meu Pai. Um culto racional e consciente, Senhor Deus, que nós prestamos a Ti. Senhor Deus, que após esse momento da adoração, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós através da Tua palavra, meu Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Que cada um aqui possa ter o proveito dessa mensagem e que essa semente que vai ser lançada hoje possa colher frutos em breve na vida de cada um de nós como igreja. Amém. Em nome de Jesus, pode se assentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 16. Então, Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu-se que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer um que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ele não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Versículo 16 e último: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Somente até aqui. Aleluia, Senhor, obrigado pela tua palavra. Feito essa leitura da palavra do Senhor, hoje o nosso tema é um tema muito importante. E eu peço a gentileza de cada um aqui prestar muita atenção e não levar essa mensagem de hoje como um ataque, mas abrace a essa mensagem como se você estivesse abraçando Jesus, porque essa mensagem é para a mudança da vida de cada um de nós. É um tema difícil de falar,
mas espero que o Senhor nos conduza de maneira proveitosa. Então, feito essa introdução, nós estamos diante do capítulo 4 de Gênesis, e o nosso tema de hoje é cuidado com os seus sentimentos. Aqui no capítulo 4 de Gênesis, nós percebemos que não se trata de inimigos externos. Não são pessoas que estão para além do problema, mas são problemas internos. Não tem perseguições, não tem estruturas sociais corrompidas. Trata-se daquilo que mora dentro de cada um de nós, os nossos sentimentos desgovernados. O drama de Caim e Abel, ele se revela, o maior inimigo não estava fora, mas estava dentro dele, no coração de Caim. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos Adão e Eva foram vencidos por Satanás, pela serpente. Mas aqui é diferente no capítulo 4, Caim ele é vencido por si mesmo. Então, o primeiro ponto que nós temos que chamar a atenção é que na batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia, é que não é apenas contra o diabo que nós estamos lutando. Nós estamos lutando também contra a carne, contra a nossa natureza pecaminosa. O tema dessa mensagem é um alerta para que os nossos sentimentos não terem o poder de corromper a nossa adoração. As nossas reações, até mesmo... Peraí. Ei. Vamos lá, não pode parar não, né? Ao vivo é assim mesmo. Mas vamos lá. Então, repetindo, o tema da nossa mensagem é o cuidado com os nossos sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles não podem ter o poder de corromper a nossa adoração. As nossas relações, até mesmo a nossa descendência, pode ser afetada pelo desgoverno dos nossos sentimentos. E o primeiro ponto da mensagem, os nossos sentimentos perigosos nascem de dentro de nós e não fora. O problema não é externo, mas é interno. O que cada um de nós temos que refutar nesse primeiro ponto é a ideia de que o homem ele é o produto do meio a qual ele vive. Creio que muitos já ouviram essa frase, que um dos filósofos chamado John Locke disse que o homem ele era uma folha em branco, uma tábua rasa, e que o mundo ao redor o corrompia, que a sociedade a qual ele estava inserido o corrompia. Mas nós fazemos cair por terra essa afirmação, essa ideia filosófica, porque Caim e Abel viveram debaixo do mesmo teto, tiveram os mesmos pais, tiveram os mesmos ensinamentos, não estavam cercados por uma sociedade corrupta. Nessa época não havia tráfico, não havia violência urbana, não havia pornografia, não havia ideologias destrutivas, não havia nada que pudesse corrompê-los. Porque até então, até onde a Bíblia relata, as 4 pessoas existentes na terra eram Adão, Eva, Caim e Abel. Então, assim, o mal brotou do coração de Caim. A malignidade do pecado começa na família. Mesmo uma família temente a Deus, que o adorava, que o conhecia, que o convivia com ele, que ensinava a fé aos seus filhos. Mesmo em uma família assim, nós vemos ciúme, inveja, uma disputa interna, mágoas silenciosas e uma raiva reprimida. A casa de Adão e Eva nos mostra que até mesmo os lares mais piedosos que nós podemos ver, o sentimento pecaminoso pode crescer e se multiplicar numa casa que aparentemente é perfeita. Uma casa aparentemente que está à presença do Senhor. Mas se não for tratado, aquele mal vai aumentar. Aquele sentimento, se não tiver um governo e um controle sobre ele, ele vai se multiplicar.
O segundo ponto da nossa mensagem é que os sentimentos perigosos, eles se infiltram na nossa adoração. A adoração verdadeira, ela começa com um coração aceito por Deus. Vamos esclarecer um ponto muito importante. Deus primeiro se agradou de Abel e depois da oferta dele. Primeiro Deus, ele rejeitou a Caim e em segundo momento ele rejeitou a sua oferta. O que isso quer dizer para nós? Isso nos ensina que Deus ele não aceita um culto de quem vive de maneira reprovável. Deus preza antes da liturgia, mas a vivência do adorador. Trazendo para nós hoje, sabe o que isso significa para cada um de nós? Que não adianta o quão afinado você é para louvar um hino, o quão eloquente é o seu sermão e como as suas palavras podem tocar o coração das pessoas. Não é o quão generoso você é e quão generosa é a sua oferta que você deposita nos cofres da igreja. Mas se você não tiver uma vida reta, a sua adoração vai ser rejeitada. E por que nós temos que tomar cuidado com isso? Para nós não nos enganarmos. Para que nós não venhamos lá naquele dia dizer, mas Senhor, eu estava lá na sua igreja. Eu compareci ao culto, eu louvei, eu dava ofertas. Mas você foi rejeitado. Você esteve aqui, você cantou aqui, você ouviu a mensagem, mas você não entregou uma verdadeira adoração. Você esteve aqui no meio de nós, mas você não foi um conosco. Então, irmãos, nós temos que ter a ciência de que mesmo nós cristãos, arrependidos há um tempo, convertidos há não sei quantos anos, a nossa adoração está passível de ser rejeitada. Nós estamos falando de Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, e seus filhos não tiveram nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de folga. A adoração de um estava boa, estava perfeita e foi aceita. Agora do outro não. Nós temos que entender a diferença entre o culto de Caim e o culto de Abel. Abel ofereceu a primícia, o melhor, com base no sangue. O sangue representa a fé, a inspiração. Agora Caim ofereceu o fruto da terra, o melhor que ele pôde fazer, mas não a melhor oferta. O melhor que ele pôde gerar através do seu trabalho, mas não a melhor oferta que o Senhor gostaria de receber. Isso nos traz, irmãos, que foi uma oferta sem sangue, sem arrependimento, sem verdade. Caim aqui é o símbolo de uma religião de obras, na tentativa de agradar a Deus com mérito. Você acha mesmo que nós temos autoridade, que nós temos sequer a audácia de chegar perto de um Deus que é santo, apresentando as nossas obras? Não temos, irmãos. Deus, desde o fundamento da terra, Ele já estabeleceu os moldes da adoração que Ele quer receber. E meu irmão, se você não se enquadrar nesses moldes, você vai ser rejeitado. Então, por que é importante nós entendermos isso? Para que nós sejamos como Abel. Para que na nossa oferta seja apresentada graça. Seja um sacrifício de sangue, de submissão, de verdade, da nossa oferta. Quando nós passamos por aquela porta, quando nós entramos e sentamos nos bancos dessa igreja, nós não vemos, mas no mundo espiritual, nós estamos trazendo uma bandeja. Nós entramos ali segurando uma bandeja e oferecendo ao Senhor. Como está a sua bandeja? Como está a sua adoração? Como está o seu culto? Isso são perguntas, irmãos, que nós precisamos fazer. Porque a oferta revela o nosso coração. Caim queria competir com o seu irmão. Mas Abel, ele se preocupou em agradar a Deus. Os nossos sentimentos, se eles forem ignorados, eles
vão se agravar diante de uma advertência de Deus. O que isso significa, irmãos? Deus, ele adverte a nós com amor, como ele fez com Caim. No versículo 7, é uma demonstração de misericórdia de Deus. Deus, ele dá a Caim uma chance. Olha o que Deus fala com Caim. Se procederes bem, não serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Então Deus estava dizendo, Caim, ainda dá tempo. Caim, arrependa-se. Você pode vencer esse mal ainda. Como está dizendo para cada um de nós. Mas o que Caim escolheu fazer, meus irmãos? Caim escolheu fechar o coração e alimentar o ressentimento. Caim aqui não deu ouvidos ao que a voz do Senhor acabara de dizer a ele. Porque Deus já sabia que no coração dele estava emergindo a vontade do pecado. Ele já sabia que no coração dele estava brotando o ódio, a raiva, a ira que ele estava alimentando. E o Senhor disse para ele: se você fizer bem, se você proceder bem, você será aceito. Mas Caim se fechou, irmãos. Então nessa noite, não se feche para o Senhor, para essa mensagem que nós estamos recebendo. Não faça como Caim e coloque máscaras. Olha como que as atitudes de Caim foram consumidas pelo pecado. Primeiro foi a mentira e a dissimulação. Ele chama Abel para o campo com palavras doces. Ele chama como se fosse um irmão, mas dentro do seu coração tinha uma intenção maligna, que Abel nem suspeitava, porque eles eram trabalhadores do campo, estavam acostumados a ir para o campo juntos, um para lavrar a terra e outro para pastorear. Mas a dissimulação e a mentira foi tamanha que ele não viu. Segundo, a hipocrisia. Parece ser amigável, mas tem ódio no coração, mas tem o ódio escondido. Uma violência traiçoeira. Ele mata o irmão sem sequer que ele possa se defender. Irmãos, se hoje no direito brasileiro fosse aplicado isso, foi um meio vil, que ele dificultou a defesa da vítima. Aqui, Abel não teve a oportunidade de se defender, nem de suspeitar. O crime dele aqui seria uma qualificadora, ele ia pegar uma pena mais alta. De tão reprovável que é a conduta que Caim teve. E quarto, a falsidade diante de Deus. Ele finge não saber do paradeiro de Abel. Acabara de matar o irmão. Acabou de matar ele e Deus pergunta, onde está Abel? E ainda teve a audácia de responder ao Senhor, não sei, acaso sou tutor de meu irmão? Por isso que a gente não pode ser Deus, irmãos, porque se fosse eu, já tinha descido um raio ali e acabado com ele ali na hora. Olha a audácia que ele teve de falar com Deus, que é poderoso. Acaso sou tutor de meu irmão? Como quem diz, não sei, não é problema meu. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com o pecado que cresce em segredo. Aquele pecado, um dia, ele pode se tornar visível de uma maneira muito cruel. Deus, ele sabia que Caim estava planejando matar Abel. Deus, ele sabia que o rei Davi estava planejando adulterar com Betseba. Deus, ele sabia que Judas estava planejando trair Jesus. Então não pense nós que o nosso pecado, que nossas manipulações, que os nossos planos não estão sendo vistos pelo Senhor. A Deus não se engana, a Deus não se brinca, não se zomba. E seguindo, irmãos, o pecado e os sentimentos que não são tratados vão deixar marcas eternas na sua vida e talvez, muito provavelmente, na vida da sua família. Caim mostra um remorso, mas ele não mostra arrependimento. Ele diz no texto, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo.
Muitos podem se confundir aqui achando que ele estava arrependido, mas ele não estava arrependido. Ele estava unicamente lamentando a consequência do seu erro, lamentando a consequência da sua ação, mas ele não estava com arrependimento. Ele diz: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele está reclamando, ele está se vitimizando, ele está com uma autopiedade, mas ele não está se confessando. Ele não está dizendo a Deus que eu estou arrependido de ter matado o meu irmão. Deus me perdoa. Não. A atitude dele foi se enfiar em um papel de vítima. De eu já não aguento mais. Olha o que o Senhor trouxe para mim. Está muito, Deus. Essa consequência é muito gravosa. É muito danosa a mim. Mas percebam que não tem arrependimento. Percebam que não tem um coração arrependido e voltado para o Senhor. E quais foram as consequências desse pecado? Primeiro, a maldição. A terra, versículo 11, a terra se recusa a cooperar com ele. Segundo, a desinstalação da vida. Versículo 12 vai dizer lá, torna-se errante, sem direção, sem paz. Terceiro, distância de Deus. Retira-se da presença do Senhor, que para mim é a pior possível. Irmãos, fugir da presença de Deus é trocar tudo por nada. Sejamos como nossos irmãos do passado. Vamos fugir para as colinas mais altas, ou vamos descer até os vales mais baixos, vamos para as cavernas mais ermas que pudermos, mas não nos afastamos da presença de Deus. Vamos abrir mão do nosso conforto e da nossa vida boa pelo Senhor, mas não vamos abrir mão do Senhor. A presença de Deus é tudo o que nós temos, tudo que vale a pena lutar. Os nossos sentimentos, irmãos, podem acabar com isso que nós temos de mais precioso, que é um relacionamento. Sabe você e aquele seu amigo, que vamos dizer em palavras mais amigáveis, o santarrão? Sabe aquele seu amigo que você acha que ele é ou a sua mãe ou um parente seu? Ah, chegou a santa que nunca erra. Aquele amigo que se preocupa com você e que quando você está no erro, ele fala o que você está fazendo de errado. Sabe onde vai ser o desempate dessa luta? Entre você não estar nem aí para a sua vida e aquele seu amigo santarrão? Vocês podem viver uma vida inteira, cada um do seu jeito. Ele vivendo de modo santo, de modo preocupado com o Senhor, e você deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vocês vão viver as mesmas experiências, vão sentar nos bancos da mesma igreja, vão louvar os mesmos louvores. Mas vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia em que vocês vão se separar. Nesse dia é triste. Nesse dia, o santarrão que você tanto julgou e tanto recriminou, muitas das vezes até xingou, nesse dia ele vai se separar de você. E aí não tem mais volta. E aí acabou. Então você vai viver junto com ele. Você com o seu pecado escondido que ninguém vê. Você com a sua hipocrisia que ninguém vê. Mas quando chegar no dia do juízo final, de quando o Senhor for chamar os santos e os separados, vocês vão se separar. Ele vai ter acesso ao céu. Vem, meu servo bom e fiel, que foi fiel, que guardou a fé, que encerrou a carreira. Entra no gozo do teu Senhor, enquanto você vai ouvir as duras palavras: apartai de mim, maldito, porque eu não tenho parte contigo, porque eu não te conheço. Então, irmãos, é muito sério. Nós temos muito a perder. Nós temos muito a perder. Então, os nossos sentimentos desgovernados, eles vão impactar as gerações futuras. Um exemplo é Lameque, que é descendente de Caim. Ele se tornou bígamo, o primeiro a desconfigurar o plano de família que o Deus tinha criado. Ele orgulha-se de ter matado por motivos fúteis. A violência vai se agravar na linhagem e o pecado só se multiplica, irmãos. Por isso que nós temos que ter a responsabilidade
de viver uma vida correta, não só por nós, mas pela geração que nós estamos deixando. Quando nós não tratamos os nossos sentimentos à luz da cruz, nós geramos uma descendência emocionalmente e espiritualmente doente. Pessoas que não estão nem aí, que vão fazer como Lameque, que vão se vangloriar de ter matado uma pessoa por um motivo fútil. Então nós temos nas nossas mãos grande responsabilidade, irmãos. E para acabar, para nós concluirmos, deixa Deus tratar o seu sentimento. Não esconda-se de Deus. Sabe? Não coloca máscara para chegar diante dele. Não coloca uma máscara de santo, porque ele sabe que você não é santo. A ele nós não temos como enganar. Mostrarmos que somos pessoas virtuosas, sendo que nós não somos. Então, irmãos, você pode estar no culto como Caim. Você pode estar com uma oferta nas suas mãos, mas com ciúme no seu coração, com ódio, com ira, com inveja. Você pode estar adorando externamente, mas dentro de você tem uma ira escondida. Você está disputando muito mais o reconhecimento do que buscando agradar a Deus. O problema não está do lado de fora. Vou encerrar como nós começamos. O problema não está fora de nós. O problema está dentro. Como disse o Senhor a Caim. Vamos ler novamente para não ficar... Deus disse assim para Caim. Aleluia. Espera aí que eu perdi aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando para cada um de nós, o seu desejo, ele vai contra você. A sua carne, ela vai sim lutar contra você, contra cada um de nós aqui. Mas cabe a nós mesmos dominá-la. Cabe a nós dominarmos o nosso desejo. Não podemos delegar as nossas responsabilidades, o nosso domínio. Ah, não, eu pequei por conta da mulher. Ah, não, eu pequei por conta da serpente, que é o diabo. Não, irmãos, com Deus isso não cola. Porque se colasse isso, Adão e Eva não tinham saído do paraíso. Eles estariam no Éden até hoje. Então, irmãos, não vamos cometer os mesmos erros. Vamos assumir para nós a responsabilidade de dominar os nossos desejos. Mas diante de tudo isso que nós falamos, sobre o problema estar dentro de nós, está em segredo na nossa alma, há uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? Que Jesus, ele derramou o sangue dele, inocente, por gente como Caim, por gente como eu e como você. Pecadores separados da presença do Senhor, egoístas, egocêntricos, por pessoas que, não estou falando para ninguém específico, mas estou referindo mais a mim, que não valem nada. Foi por cada um de nós, sem valor, que não temos valor, que não temos nada a chegar diante de Deus e oferecer em troca. Nós não temos nada para dar para Deus, irmãos. Então pessoas como eu, como você, que não temos valor nenhum diante de um Deus santo, incomparável, nós recebemos de graça. Nós recebemos como um presente para cada um de nós. A graça, ela está disponível. A restauração, ela está disponível, ela é possível. A oferta de Cristo naquela cruz é muito maior do que qualquer oferta que nós possamos pensar. Então, irmãos, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu sei que é difícil, mas receba a cura, receba a restauração, uma vida nova, uma vida verdadeira. Não permita que o seu ego tranque o seu coração. Não permita que a sua mente venha falar, mas quem é esse que está no altar para falar de mim? Irmão, não estou com banca de santo, não.
Sei muito bem dos meus pecados. Sei muito bem que não mereço a graça que recebi. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você apontar para mim os meus erros não vai salvar a sua vida. Não vai perdoar e não vai remir os seus pecados. Mas se você abrir o seu coração para que um pecador que está falando aqui diante de vocês nessa noite, mas que conheceu o Senhor, que pediu perdão e que hoje tem vida, a vida de cada um de vocês vai mudar para sempre. A vida de vocês não vai ser a mesma. Então, deixa essa mensagem entrar no seu coração. Não se endureça, não crie desculpas ou argumentos para você não abraçar essa mensagem. Mas feche seus olhos e imagine o próprio Jesus falando isso para você e te abraçando, te acolhendo. E assim nós encerramos a mensagem de hoje. Nós vamos nos colocar de pé para que nós possamos orar e pedir para o Senhor, aleluia, toda a honra e toda a glória ao Senhor. E vamos pedir para que essa mensagem entre nos nossos corações, para que nós sejamos tocados, tenhamos o entendimento pleno dessa palavra. Amém? Amém? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa. Senhor, lava-nos com Teu precioso sangue, Senhor Deus. Tira de nós toda mágoa, toda inveja, todo ciúme. Cura, meu Pai, os nossos corações, para que nós sejamos aceitos por Ti, para que a nossa oferta de culto seja aceita por Ti. Pai, para que o meu culto seja verdadeiro, para que a minha descendência seja uma descendência santa, para que eu permaneça na Tua presença, porque todos nós estamos sujeitos a falharmos, estamos sujeitos a nos afastarmos da Tua presença, mas Pai, não permita que isso aconteça. Haja de misericórdia com cada um de nós, meu Pai. Nos ensina, Deus, a sermos verdadeiros, a não chegar, meu Pai, diante de Ti com ofertas somente pautadas nas nossas obras, mas que nós possamos ofertar o nosso coração, uma oferta preciosa, que seja uma oferta de primazia, um culto verdadeiro em espírito e em verdade a Ti, meu Pai. Que nós não sejamos enganados pelo nosso ego, que esses corações que estão aqui, meu Pai, nessa noite, não sejam, Senhor Deus, endurecidos, para que não aceitem essa palavra. Senhor Deus, nós Te pedimos que toque, meu Pai, no coração de cada um, que cada um possa receber, meu Pai, o alento, o entendimento dessa palavra. Senhor Deus, eu peço, Pai, para que nunca nas nossas vidas a Tua presença venha se afastar de nós. Porque se isso acontecer, meu Pai, certamente nós morreremos. Certamente a nossa vida estará acabada. Porque o Senhor é o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. Senhor Deus, é assim que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.